Olá, muito boa tarde. Estamos começando aqui pelo BNC Amazonas uma rodada de entrevistas com os candidatos a governador do estado do Amazonas. A primeira entrevista será com a candidata do PPS, Liliane Araújo. Muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade que a gente está reunindo as nossas propostas com o maior número de eleitores. A entrevista também terá a participação da jornalista do BNC Amazonas, Josiane Carvalho. Boa tarde, Josiane. Boa tarde, Nilton. Boa tarde, candidata. Candidata, a gente poderia começar essa entrevista perguntando exatamente o que é inquietação para muita gente, e eu creio que para a senhora também, que é a questão do seu registro de candidatura. Inclusive, antes de começar essa entrevista, eu dei uma olhada nos registros de candidatura. A senhora continua com o registro pendente. Que explicação a senhora consegue dar ao seu eleitor em plena campanha política que quer tirar dúvida, chega no registro do TRE e vê essa situação da senhora? Que segurança passar para ele numa situação dessa? Eu queria deixar bem tranquilo vocês que acreditam no nosso projeto. Liliane continua candidata, a gente segue o nosso projeto. Dia 6 de agosto, meu nome e meu número estarão lá na urna, então eu gostaria que vocês continuassem conosco nesse projeto. Isso é uma questão mais política do que jurídica. A senhora acha que isso não... A senhora não... acha? Como assim? Desculpa, para mim... Parece que é uma questão do âmbito judicial, âmbito jurídico. Aonde é que está a política nessa situação? Olha, ao meu ver, existem realmente várias possibilidades que podem estar também atuando, né, nessa questão aí do nosso registro. Mas, como eu disse para você, existem sim influências, mas foi decidido pela Justiça aqui, a nível, né, de primeira instância, que o entendimento foi que eu não estou filiada, mas eu continuo dizendo que eu continuo filiada ao PPS, meu registro interno permanece lá, a gente não tem como alterar isso, né? É impossível chegar lá no sistema, nem 100 eu tenho, né, para alterar isso, né? O que a gente tem que levar em consideração é que isso acaba gerando uma questão política, né, que onde a gente tem outros candidatos que se aproveitam dessa situação para dizer que Liliane não é candidata. É aí que eu chego nessa situação, porque Liliane continua candidata. Eu quero deixar bem claro, estou candidata e queria dizer para vocês, não acreditem nessas mentiras que circulam aí que eu não estou candidata. Inclusive, estão me tirando de pesquisas e eu até aviso, né, que a gente já acionou o jurídico, porque eu sou amparada, né? Enquanto houver, né, e tiver recurso e tiver possibilidade, estaremos lá. Nesse campo político, quem votar na senhora com o seu registro indeferido, o voto não conta. A senhora acha que isso prejudica, vai diminuir a votação para a senhora, os eleitores considerarem que vão desperdiçar um voto? O voto, ele vai ser registrado. Só que, para ter acesso a esse voto, é que nós vamos lá, como qualquer candidato que tem o registro indeferido realmente, que recorreu a todas as instâncias, realmente, mas o meu nome vai estar lá, os votos serão computados, mas teremos acesso a isso e divulgaremos, porque os números estarão lá no TRE, né? Não tem como sumir com os números. Houve lá votação, é registrado pelo TRE. Não, ele é registrado, só que assim, no entendimento do eleitor, o voto está ali, ele está anulado, ele não é totalizado enquanto o registro é indeferido. E muitos candidatos que concorreram subjúdice se queixaram aí em outros momentos de que a votação foi menor em função desses problemas de questionamento do registro. A senhora acha que isso diminui a sua votação, beneficia outro candidato? A senhora apontou aí que é uma questão política, né? Eu acho que não diminui não, porque o eleitor ele não está satisfeito com o que a gente tem hoje. Então, eu estou esclarecendo isso a todos os nossos eleitores, a quem apoia o nosso projeto, que isso não vai diminuir, isso vai acontecer, vai ser julgado e nós teremos acesso e isso será divulgado amplamente. E faremos questão de continuar informando e falando sempre a verdade para o nosso eleitor. Bem, a questão aí que a gente está discutindo aqui, que a gente está conversando aqui, o fato da senhora apresentar aí
com uma possibilidade de dupla filiação, né? Não chegou, o sistema do Tribunal Superior Eleitoral não registra sua filiação ao seu atual partido, que é o PPS. O que foi que aconteceu? Vocês não deram entrada? O partido já explicou. Eu gostaria que a senhora aproveitasse essa entrevista, e aqui eu até aproveito para dizer que nós temos um tempo bem longo, que é um tempo de 1 hora. A candidata dispõe desse tempo e poderá usar, se preferir, se quiser, ou se não quiser, pode interromper a entrevista antes desse prazo. Mas esse será o tempo que todos os candidatos terão. Então, eu queria aprofundar mais. O que foi que aconteceu para que não houvesse esse registro formal, legal, no entendimento da Justiça Eleitoral? Deixa eu deixar bem claro que essa questão de dupla filiação não existe mais no Brasil, né? Essa questão na legislação eleitoral, né? E até uma jurisprudência do ministro Gilmar Mendes. Mas o que aconteceu é que eu fui filiada no dia 25 de novembro de 2016. Todo mundo acompanhou o pleito passado, onde houveram muitas confusões com relação ao partido, e por conta disso, a nacional do partido fez uma intervenção que começou logo após o final do pleito passado, de 2016, e só chegou ao final em 10 de maio de 2017, que foi quando foi expedida a certidão oficial do partido, nomeando a comissão provisória para estar dirigindo o partido até o próximo congresso, onde será posta nova chapas, e chapas poderão concorrer. O que aconteceu durante esse período da intervenção? Quando há uma intervenção, não existe diretório atuante, não existe perante a Justiça Eleitoral, que no nosso caso é o TRE. E o TRE também estava passando por mudanças de plataforma do sistema. O que aconteceu? Nós não tínhamos acesso. Mesmo fazendo parte da comissão provisória e todo o processo de intervenção, a gente não tinha acesso. Todo mundo só pode ter acesso, dirigente de partido só pode ter acesso a essas senhas que dá acesso ao filial web, Sergipex, esses sistemas internos, só quem é presidente do partido. E a nova presidência só assumiu em 10 de maio. Assumindo em 10 de maio, o que nós fizemos? Demos entrada no TRE, a gente tinha que se apresentar. Foi feito tudo isso em processo físico, inclusive protocolamos o pedido, né, de registro de novos filiados fisicamente, que foi o caso do meu. Como não tínhamos acesso ao programa e nem ao sistema FiliWeb, a gente não fez, mas isso já tinha sido registrado internamente pelo partido e não foi, no caso, comunicado, porque o sistema estava fechado. O sistema só abre em abril e só abre em outubro. Então, não tem como a gente mexer. E como a gente não tinha senha, ninguém podia acessar. A gente não pode fazer o que é ilegal, né? E nem o que é possível. Então, o que aconteceu foi isso. Nós fizemos tudo fisicamente. Temos todos os documentos que foram anexados, inclusive os documentos que comprovam as nossas reuniões em novembro, nossas reuniões em dezembro, idas a Brasília, sabe, com tickets de passagem. Tudo isso foi anexado ao nosso processo. Atas de reuniões, né, feitas em novembro, a última reunião foi feita em fevereiro, tudo isso a gente anexou. Então, o que a gente fala realmente é uma questão de entendimento, porque todas as provas que comprovam que nós fazíamos parte do partido, inclusive não só eu, mas os demais membros, né, da comissão, também estavam no partido. Então, é uma coisa agora de entendimento jurídico. A gente tem que aguardar agora a decisão de Brasília, né? Não tem como. Eu comentava antes da entrevista que os 2 registros que tiveram problemas no TRE, por coincidência, são das 2 mulheres que tentam aí o cargo de governadora do Amazonas. E nessa questão da mulher, a senhora disputa um voto feminino? A senhora acha que disputa também um eleitorado com a outra candidata, a Rebeca Garcia, que também tem esse apelo, né, de ser a primeira governadora, a possibilidade de ser a primeira governadora do Amazonas? Eu acho que a gente disputa, sim, é o mesmo segmento, né? Somos mulheres, temos nossas diferenças, né? Ela já teve atuações políticas, já assumiu alguns cargos. Eu ainda não tive essa oportunidade, mas eu acho que o segmento é o mesmo, né? São as mulheres. A maioria dos nossos votos, com certeza, tenho certeza, serão das mulheres que nos veem como representantes, né? Dessa forma que a gente enxerga, e são os dados também que pesquisas apontam, né? A gente tem um eleitorado feminino, sim, por
fazer parte e representar a mulher. Qual é a mensagem da sua campanha? Tem alguma coisa mais direcionada para esse voto feminino, para tentar conquistar esse voto feminino? Sempre vai para os homens? A gente não pode dizer que não vai ter voto de homem, porque vai ter sim também votos de homem, mas a gente tem um nicho, né, do voto feminino, né, por representar a categoria. A gente fez um plano emergencial, que é o nosso plano de governo, que foi protocolado no dia que a gente foi registrar a candidatura, e lá a gente abriu um parêntese sobre a questão das mulheres. O que a gente pretende é ampliar as políticas públicas já existentes, porque, como é um governo curto, a gente não pode ser leviano, de chegar aqui e dizer que nós vamos, né, em alguns meses, um ano, em alguns meses, a gente vai construir escolas, a gente vai construir hospitais, a gente vai, sabe, fazer obras faraônicas. Isso é impossível, é enganar o eleitor. Então, a gente tem que dizer o que é possível fazer. O que é possível fazer é a gente retomar realmente as finanças do Estado, que se encontram cada vez mais num buraco, né? A gente precisa ter o controle disso para começar a investir. E nesse aspecto das mulheres, a gente abriu esse parêntese para ampliar essas políticas públicas, né, de combate à violência, a questão também da saúde. A gente precisa ampliar. A gente já tem um instituto que é referência em saúde da mulher no norte do país, mas que, infelizmente, ele não atende a sua totalidade, né? Ainda deixa a desejar. Às vezes é porque falta o profissional, às vezes falta o remédio, falta o equipamento, né? E a gente sabe que médico não faz milagre. Mas a gente abriu um parênteses para essa questão, assim, da questão da mulher, né? Do combate à violência, as políticas públicas e também da parte da saúde. No debate, no único debate que teve ainda em relação aos candidatos, né, houve uma frase da senhora que teve muita repercussão nas redes sociais, sobretudo nesse segmento que defende a consciência do voto feminino. A senhora falou, entre outras frases, que é uma mulher que honra o marido. Uma frase isolada que traz uma carga muito negativa, não que não se deva honrar os maridos, né? Mas um movimento de mulheres, tem toda uma bandeira de que as mulheres podem se empoderar mais, podem se colocar um pouco mais, né? Não serem tão submissas. A senhora acha que essa frase foi mal pensada, foi mal avaliada, ou a senhora pensou bem antes de falar? Eu acho que não foi mal pensada, não. Quando eu falo nisso, eu falo no respeito no geral, porque se a gente não respeita o marido, se a gente não respeita os nossos filhos, se a gente não respeita os nossos amigos, a gente não vai respeitar o nosso eleitor, o próximo, né? Então, nesse aspecto, foi que eu pensei, porque eu penso muito em respeitar as pessoas, né? Respeitar o cidadão, respeitar o voto que você está recebendo de confiança. Acontece que não tenho culpa se algumas pessoas têm passados e acabam levando, interpretando para esse lado, mas em nenhum momento eu penso nesse lado, eu penso no lado realmente positivo. Até porque eu não tenho nada contra ninguém, eu não preciso ficar me explicando a nenhum deles. Quem deve explicações à sociedade são eles, não sou eu não tive mandato, não respondo a processo, né? Então, assim, quem deve explicações são eles, não eu. Naquele debate, quando a senhora falou essa frase, a senhora olhou para alguém ali, daqueles seus adversários? Não olhei para ninguém, acontece que fizeram foi uma montagem, né? A gente observa, eu sou do meio, Newton, eu vi que aquilo ali foi uma montagem, né? Que fizeram, mostrando uma situação, entendeu? Para criar, sabe, um atrito e, pelo contrário, eu não tenho problemas com ninguém que está aí, sabe? Eu realmente não tenho. Como é que uma candidata que em maio não tinha um projeto para disputar um cargo majoritário, muito menos um cargo de governador, se prepara para uma eleição e se apresenta em condições de disputar o governo do Estado do Amazonas? Como é que a senhora se preparou ao longo desse período, entre o dia 4 de maio até aqui, quando o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que haveria eleição direta no Amazonas? Como é que se prepara, num curto espaço de tempo, para administrar um Estado com os problemas que tem o Estado do Amazonas? Olha, nosso preparo, a gente já vinha se preparando para 2018. Então, assim, desde novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, a gente já vinha tendo reuniões no PPS, por isso que nós temos essas atas, tudo foi anexado ao processo. A gente já vinha trabalhando um projeto para 2018. Ninguém sabia que o Melo ia ser cassado. Eu sabia.
Foi até assim uma surpresa ocorrer essa notícia, o fato realmente aconteceu, mas todos os partidos têm que se preparar para lançar uma opção. E foi pensando nisso que o PPS, ao meu ver, deu um avanço, onde ele deu a possibilidade de uma mulher, porque é muito difícil uma mulher ser inserida num projeto majoritário, num cargo majoritário. Então, eu sou muito grata ao PPS por ele ter dado esse avanço e ter confiado a mim, né, essa missão. E a gente, às vezes, esbarra nessa questão da experiência, né, do preparo, e eu sempre digo assim, todo mundo teve que começar em algum momento, e ninguém era experiente. Hoje são experientes, mas assim a experiência de ter deixado o Estado desse jeito eu não tive essa participação, né? Eu não cheguei a governar, por isso que eu falo assim, eu não tenho a experiência de falir o Estado, mas eu tenho vontade de trabalhar, e a gente sabe que ninguém governa sozinho, a gente precisa ter um corpo técnico muito capacitado e preparado para assumir determinadas pastas. Não o que a gente vê hoje, o que eu analiso hoje é que existem alguns cargos onde são colocadas pessoas por interesses politiqueiros, sabe? São colocadas pessoas por grau de parentesco ou porque estão devendo favores. E é pensando nisso que aconteceu tudo isso, né? Porque a gente tem que pensar em gestão eficaz e não pensar em troca de favores. E isso a gente tem muito no nosso projeto a gente tem que trabalhar para as pessoas. Eu preciso pensar em governar para as pessoas. E a gente aprende, Nilton. Eu vou ter secretários capacitados, né? Eu penso muito nisso. A gente tem pessoas profissionais muito competentes aqui no nosso Estado. A gente tem universidades que estão aí e a cada vez mais formando doutores, especialistas, mestres, que às vezes não são bem aproveitados e poderiam estar fazendo parte do governo. A gente tem que ampliar esse espaço, né? Acabar com esses cargos, né, por interesses, e colocar pessoas que querem trabalhar. E é dessa forma que eu me coloco, como uma opção, uma pessoa que trabalha, sabe, um cidadão comum que vem da sociedade, porque já não aguenta mais. Me coloquei à disposição realmente da sociedade, porque não adianta a gente reclamar. Dizer que o governo não presta, a prefeitura não presta, fulano não está fazendo um bom trabalho. E só reclamar. A gente tem que comprar a causa, a gente tem que ir para a luta, sim, tem que participar dos movimentos. Aproveita até esse espaço, Nilton, e para convocar as mulheres a participarem mais da política, sabe? Participar dos processos, dos debates. O espaço está aí, né? A gente precisa realmente ocupar esse espaço. E eu uso isso como um exemplo, né? Não é fácil. Mas a gente tem que se colocar, né? Sabe, se inserir, se empoderar, como você falou. A mulher precisa realmente galgar espaços. E espaço tem oportunidade. A senhora acha que elas também não participam porque não querem? Não é porque não querem. Às vezes não tem oportunidade. Né? Eu estou tendo uma oportunidade, o partido está me dando essa oportunidade, está me dando esse espaço. Às vezes não tem oportunidade, às vezes falta mesmo um convite. A gente chegar e vamos lá, vamos discutir a questão do combate à violência, sabe? Eu acho que falta isso, falta mais discussão sobre determinados assuntos e convocar mesmo, convidar. Eu acho que falta isso, essa simplicidade de convocar, de convidar e vamos lá, vamos discutir. A senhora falou sobre a importância de aproveitar numa gestão mais qualificada pessoas da região, né, da universidade. Me chamou a atenção no seu plano de governo que a senhora ia tentar reunir os principais inteligências, mais ou menos dessa maneira, de outros estados e atraí-los para o Amazonas para ocupar esses espaços. Se for necessário, né, se a gente realmente não conseguir preencher, a gente tem que ir em busca do que é melhor para o nosso Estado. Então, se for necessário, a gente abre espaço, sim, para vir pessoas, porque eu estou pensando sempre na questão da competência. A gente precisa administrar esse Estado com competência e não pensando em trocar favores, em pensar em si mesmo, ou pensar no poder pelo poder. Isso a gente não pode pensar. Voltando um pouquinho de novo ao debate, uma outra questão que chamou a atenção na sua participação naquele debate foi em relação a quando, acho que uma pergunta que veio da redação, lhe questionava a respeito da Lava Jato, e se criou uma expectativa em vários espectadores que a senhora pudesse ali comentar um assunto que tem uma candidatura que tem... começou essa campanha tentando esclarecer a respeito porque foi citado na Lava Jato, porque tem uma investigação em curso a esse respeito, do senador Eduardo Braga.
E a gente percebeu que a senhora não tocou nesse assunto e que outros candidatos têm tocado bastante. E eu queria aproveitar a oportunidade de lhe perguntar, saber o que a senhora pensa a respeito de investigados da Lava Jato participarem de eleição, a própria situação do senador Eduardo Braga mesmo. O que eu penso é que quem foi investigado, quem foi citado, ele tem que primeiro se esclarecer para a sociedade, né? Ele precisa realmente esclarecer se tem culpa ou não, porque até então ele está sendo investigado, né? Eu não posso fazer aqui um julgamento, eu não sou juiz. Ele tem que se explicar para a sociedade. Como é que foi isso? Por que isso? Aí é dele. Mas se ele está querendo ser candidato, todo mundo tem direito de ser candidato. Aí agora vai da justiça eleitoral, né? Se vai deferir ou não. Inclusive, tem pessoas que estão aí que respondem também ao processo, né? Então, a gente tem que avaliar, e eu deixo para você, cidadão, saber se vale a pena a gente dar esse voto de confiança para quem é citado em operações, né, de corrupção, esquemas de corrupção, desvio. Então, o meu ponto de vista eu prefiro que essas pessoas se expliquem para a sociedade e se esclareçam. Depois você pode concorrer, você é livre, todo mundo é livre para concorrer ao que achar melhor. Mas se fosse no meu caso, eu me explicaria primeiro para a sociedade, passava por todos os processos que tivesse que passar, responder, para depois eu me candidatar. Esse é o meu ponto de vista, né? Ainda falando aquele debate, a gente está se reportando a ele porque foi a principal vitrine dessa campanha até aqui, na grande mídia e na televisão. Agora, houve ali uma pegadinha, o que me parece, que o seu adversário Wilker Barreto lhe aplicou ali, e que mostrou como a senhora está tateando ainda nos fundamentos de conceitos da administração pública, porque ele perguntou da senhora a respeito de receita e a senhora acabou respondendo tratando sobre despesas. O que foi? Por que essa saída, ou foi intencional? Eu queria que a senhora aproveitasse essa entrevista para falar, porque eu creio que para muita gente, principalmente para o formador de opinião, e aí o BNC ele se enquadra nisso, porque é um site que atinge muito o formador de opinião. Eu queria que a senhora tivesse a oportunidade de comentar aquele momento do debate na Band. Aquela questão era com relação ao orçamento, né? O que fazer para tentar aumentar a arrecadação do Estado. E eu vejo que a questão de números é muito frio, né? O eleitor ele não quer estar sabendo de números, não. O eleitor quer saber de ações eficazes, de resultado. O eleitor falar de números ali só porque você é formado nisso, porque você é gestor disso. O cidadão não quer saber disso, o cidadão quer saber de alguém que é honesto e que vai lá trabalhar. E ali ele falou sobre a questão, né, que ele iria, quando ele respondeu a questão da arrecadação, ele falou da Petrobras, que iria exigir que a Petrobras, né, fizesse um repasse, não sei o quê. Eu acho que falar é muito fácil, Nilton, falar que vai fazer isso, que vai fazer. Por que não fizeram até hoje? É porque não é fácil, Nilton. Sabe? Porque se fosse tão fácil trabalhar essas questões de números e dizer que vai exigir isso ou aquilo para aumentar, e não aumentar a carga tributária, mas aumentar uma forma de arrecadação. Então, assim, eu penso que a gente ficar falando de números para o nosso eleitor, ainda mais de números que muitos deles não entendem, a gente tem que ser mais claro possível, falar a linguagem do cidadão, a linguagem comum. Eu sou jornalista, eu tenho que falar o que as pessoas entendem. Ela só vai ter aquele momento para entender. A senhora não acha que é importante também conhecer a linguagem da burocracia, por exemplo? É importante, sim, mas no momento de um debate, o eleitor ele quer saber de propostas, o que você vai fazer. Eu não quero saber de números, eu quero saber o que você vai fazer para arrecadar. E ali ele estava falando de números que era do orçamento anual, que o Estado deveria ter 16 bilhões, que foi o que ele falou, e eu tenho esses números, né? 16 bilhões, e depois o repasse por conta da crise, ele falou que só conseguiu o Estado só arrecadar 12 bilhões, né? E que parte desse recurso já tinha sido utilizado pelo atual governo e que estaria complicado. Realmente vai ser um governo complicado. A gente sabe disso, mas é por isso que a gente precisa ter técnicos e pessoas que entendam disso para estarem atuando. Mas, no momento de um debate, a gente não tem que estar só tratando de números, não. Esse é o meu ponto de vista e é o que eu passo para o meu eleitor. O meu eleitor, com certeza, ele não quer saber dos números
sabe? Ele quer saber de propostas eficazes que vai resolver o problema do dia a dia dele. Sabe, o meu eleitor quer saber se realmente vai voltar a ter segurança aqui nesse estado. Ele não quer saber quantas mil viaturas, sabe, o governador vai colocar, não. Ele quer saber que o problema vai ser resolvido. Ele não quer saber quantas unidades o governador vai construir. Ele quer saber que ele vai chegar num hospital, vai ter médico, vai ter remédio, ele vai ser atendido. Então, eu penso que a gente tem que lidar dessa forma, sabe, com simplicidade e com humildade. Por isso que eu estou te falando. Eu tenho a humildade de dizer, eu estou aprendendo e tenho muita vontade em aprender, sabe? A gente tem que ser assim. Não adianta chegar com, porque eu já fui isso, porque não é isso que vai garantir. Quem vai decidir é o eleitor. No dia 6 de agosto é o eleitor que vai lá. O voto é secreto. Por mais que diga, só vai saber o eleitor e a urna naquele momento. Então, a gente tem que trabalhar sempre com a verdade, com a informação, sabe? E o mais transparente possível. Qual a sua opinião sobre o desempenho do governo interino do deputado estadual Davi Almeida? Ele tem recebido muitas críticas nos últimos dias em relação a algumas ações de governo. Alguns candidatos têm dado indiretas, até diretas, considerando que algumas coisas acabam desequilibrando a disputa. A senhora concorda com isso? Olha, o que falar da atuação do governador interino, eu acho que, em alguns aspectos, ele deve ter cuidado, né? Porque ele está mexendo com o dinheiro público. É diferente de você trabalhar um orçamento de uma assembleia de trabalhar um orçamento de Estado, sabe? E quando a pessoa assume essa nossa concepção, a gente precisa ter o controle das finanças. Antes de começar a estar liberando obras, e começar a estar, sabe, dizendo que vai fazer isso ou aquilo. Porque a gente sabe que a gente já está passando por uma crise, né? Como é que, de repente, eu vou chegar e vou liberar agora tudo e, estranhamente, num pré-processo, né, de eleição? Então, é muito complicado, e eu sempre falo, é preciso a gente ter, realmente, respeito pelo dinheiro público, né? Isso eu até usei num dos meus programas, né? O dinheiro público é seu. Ele deve ser respeitado, ele não deve ser mal aplicado ou então desviado, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E nesse aspecto, eu acho que vem pecando, sim, em alguns pontos, sabe? Porque não é dizer eu sou governador e eu vou fazendo as coisas, eu vou, sabe, decidindo e vou lá e acabou. Não, não é assim. A gente tem que governar pensando nas pessoas, pensando também em deixar, sabe, as finanças organizadas para o próximo gestor. Afinal, a gente está tendo um processo de eleição, né? A gente tem que ter cuidado com isso. É dessa forma que eu penso. A senhora acha que esses pecados que a senhora considera, eles podem desequilibrar essa disputa? Eu acho que pode, né? A gente já teve acesso, inclusive vocês também, a áudios que vazaram. O governo hoje, ele é governado, né? O Estado, na verdade, ele é governado por uma pequena elite política, né? O governo já está todo fatiado. Né? É isso que a gente observa e a gente vê hoje durante o processo eleitoral. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso e fica até o alerta para o eleitor, né? Ficar mais atento, sabe? Questionar um pouco mais, avaliar um pouco mais em quem você realmente quer que governe o seu Estado, pelo menos por esse curto período. Antes de se filiar ao PPS, a senhora era filiada ao PR e disputou a eleição em 2016 pelo PR, né? Pediu voto para o Marcelo Ramos. Por que a senhora saiu do PR? A senhora manteve uma boa relação com o Marcelo Ramos ou teve alguma discordância com o Alfredo Nascimento também no PR? O que motivou a sua troca de partido? Pelo contrário, eu acho que candidato ele tem que estar sempre buscando a sua viabilidade. Né? Quando eu não encontrei mais viabilidade política, e viabilidade é se eleger, a gente tem que procurar, é trabalhar com números, são estratégias. Aí, nesse caso, sim. Né? Como candidato, eu tenho que procurar um partido que realmente eu tenha a possibilidade de me eleger. E foi por isso, porque eu sempre fui do PPS, quando não encontrei mais espaço, migrei para outro a convite. Fiz o meu trabalho, não escondo de ninguém, fui candidata a vereadora pelo PR, recebi o convite, mas o resultado não veio nas urnas. Eu não tenho nenhum problema nem com Alfredo, nem com Marcelo. Agora, eu não encontrei mais viabilidade, o partido ficou grande. Né? E já se começavam a trabalhar para estadual. E já tem 2 deputados estaduais lá, iria ficar bem complicado para mim. Né? Eles já têm mandato, né? Já tem gente, né? Tem recurso. Ficaria um pouco difícil para mim, que estou começando, não tenho recursos.
né, ficaria uma competição um pouco desleal e eu precisava procurar um partido que me desse essa possibilidade real de, olha, eu vou concorrer e eu tenho chances de ganhar, e esse espaço eu encontrei novamente a convite no PPS. O PPS hoje ele não tem deputados estaduais, e a gente vinha trabalhando nisso, né? E nem vereadores aqui, só temos 11 vereadores, mas espalhados pelos municípios do interior. A senhora acha que o eleito nessa eleição suplementar deveria cumprir apenas o mandato tampão? Olha, eu acho que se ele fizer um bom governo, ele tem direito, sim, de concorrer. As pessoas são livres para concorrer, e se é a vontade, né, do eleitor, é legítimo, né? O povo que decide. Se achar que ele... E ele também, se ele achar que ele deve se candidatar, quem for eleito, legítimo. Não vejo. Ou seja, a senhora se candidataria a uma eventual eleição, caso eleito? Sim, o projeto tem que continuar, né? A gente não pode... Candidato só sobrevive assim, né? Disputando eleição, concorrendo. E eu acho que, se for feito um bom trabalho, vou ter que ser primeiro testada nas urnas. Aí sim, né? A gente volta de novo. A senhora falou aí que migrou para o PPS, tendo em vista a eleição de 2018, citou aí o campo para deputado estadual. E muitas pessoas colocam a sua candidatura, e de outros candidatos com menor potencial de voto têm essa função, esse objetivo de marcação de espaço, de ser um trampolim de projeção para 2018. A senhora concorda? No meu caso, eu não concordo. Eu não estou fazendo trampolim, até porque eu não estaria recorrendo à justiça para me manter candidata, né, se fosse só uma candidatura para brincar. Mas, no nosso caso, é uma candidatura para valer, sim. Eu quero ser testada nas urnas, sim, eu quero ir até o final. Eu não penso aqui que eu estou aqui porque eu estou pensando em 18. Aconteceu essa possibilidade e o PPS me deu essa oportunidade. Então, a gente tem que abraçar o projeto até o final. Se não deu certo, a gente vai trabalhar de novo. Eu tenho que buscar sempre a minha viabilidade, procurar um espaço, né, dentro do partido. Qual a estrutura que o PPS ofereceu para a senhora para uma campanha como essa, né? A gente percebeu aqui no último final de semana, especialmente, uma adesão muito grande das campanhas no interior do Estado, os principais candidatos circulando, viajando muito para vários municípios em maratonas. O PPS consegue ir ao interior? É possível ganhar uma eleição no Amazonas sem visitar o interior do Estado? Olha, isso é uma pergunta um pouco difícil de dizer se é possível. Tudo pode acontecer, mas com relação a gente, nós somos pequenos, né? Tudo nosso é menor, orçamento é menor, fundo é menor. Tudo foi doação. Até o momento, nós só temos doações, né? E vai aparecer na prestação de contas, porque tem que declarar, tem o CPF. Até agora, tudo foi doação, né? Não tem essa questão de dizer, eu hoje não sei te dizer quanto, mas com certeza muito pouco, porque só agora nós conseguimos ir a Figueiredo, que é bem aqui que a gente bota, né, o combustível no veículo, vai lá distribuir material. A gente conseguiu ir a Manacapuru e Iranduba. Só, até o momento só. Porque é uma campanha sozinha, a gente não tem um grupo grande, a gente não tem a máquina, a gente não tem recursos e nem condições de estar contratando a aeronave, fretando, né, no caso, aeronaves, a gente não tem lanche, é uma campanha muito pé no chão, mas com o avanço da tecnologia e as mudanças também na legislação eleitoral, a gente está apostando muito nas redes sociais, né, o que a gente mais tem utilizado, porque é uma ferramenta mais barato para se usar, todo mundo tem um aparelho celular e a gente vai disparando. Postagens no Facebook, postagens no Instagram. O nosso trabalho é bem assim de formiguinha mesmo. A gente está apostando muito nessa forma de fazer campanha pelas redes sociais, que vai ser daqui a pouco o futuro das campanhas, devido a essas mudanças e alterações na questão do financiamento das campanhas. Então, o nosso foco, redes sociais. Eu queria aproveitar aqui esse momento de passar para um outro aspecto aqui que eu acho que é importante a gente tratar, que são as propostas. Não sei se você tem mais alguma pergunta, Rose, nesse aspecto mais político, mais de campanha? Eu fiquei na curiosidade de saber, a senhora, vocês têm ido no carro próprio para o interior? A senhora colocou aqui agora que conseguiu ir para esses municípios que é preciso só de um carro. Então, vocês, na verdade, não tinham dinheiro para o combustível, é isso? É, e é no carro próprio momento, que a senhora tem ido? É carro próprio, a gente não tem... O presidente Lula deu uma entrevista essa semana, inclusive Sim. O Newton participou da entrevista, e ele colocava que não conhecia nenhum candidato que tivesse participado de eleição vendendo sua casa, vendendo seu carro, usando o seu próprio recurso.
discurso, né, que isso tudo era bancado por empresários. Eu queria realmente ter essa oportunidade, mas infelizmente eu não tenho. A gente usa o que a gente tem mesmo, que são recursos próprios, é parentes, é amigos, nossos carros, entendeu? É isso que a gente tem. A senhora acha que esse discurso essa questão do deles financiamento aí de empresários é uma boa oportunidade? Ela vem sido bem discutida no país, né, em relação a todos esses escândalos de corrupção que envolveram na Operação Lava Jato. Você acha que é uma boa oportunidade ter esse financiamento? Não, eu estou dizendo, eu falei assim, que no aspecto de que se tivesse, seria muito bom para a nossa campanha hoje, né? Porque hoje a gente não tem. O que a gente tem são doações pequenas de parentes e amigos, como eu falei. Mas, claro, que os outros, com certeza, devem ter, né? Alguma doação de empresário grande. Eu é que não tenho, né? Isso aí não vai aparecer na minha prestação. E assim, o nosso trabalho é muito pequenininho, né? Eles só vão apostar em quem tem mandato, em quem tem grupo, quem tem, sabe, as possibilidades mesmo de chegar lá. A gente está tentando, sabe, romper com esse ciclo antigo e ultrapassar de fazer política. Até porque existe uma proposta tramitando já de que o financiamento das campanhas sejam só financiamento público, por conta justamente desses escândalos, né? Então, se isso for aprovado, quem sabe, campanha que vem já mudam algumas regrinhas, né? Eu já fiquei pensando aqui, falar em financiamento de campanha. Afinal de contas, quem inventou a palavra propina, né? Acho que foi puxada pelo presidente Lula, ex-presidente Lula aqui também. Mas é uma discussão que acabou, durante essa entrevista, suscitando a respeito do financiamento de campanha. Qual é a sua opinião a respeito do financiamento de campanha? Eu acho que o financiamento, ele desde que seja legal, apareça lá a comprovação da fonte, quem deu, dentro do limite estipulado pela lei, isso daí, para mim, eu vejo como legal. Está na lei, está previsto, tem um teto, a pessoa só pode doar, né, conforme comprovação, imposto de renda. Então, tudo que é feito na legalidade, eu vejo como bom, entendeu? Agora, a partir do momento que não é legal, para mim, já não está valendo, né? A gente já está fazendo coisas erradas. Então, eu sou muito legalista, sabe? Eu vou muito pela questão do que é certo. Ainda nesse aspecto, o seu nome apareceu bem nas pesquisas. A que a senhora atribui isso? Eu acho que atribui porque é uma novidade, né? É alguém que não é político, porque nunca teve mandato, é alguém que não responde a nenhum processo de corrupção, é uma cidadã comum e as pessoas acabam se identificando com isso. Eu até cito o caso do Dória, né? Que era jornalista, empresário, o cara não era político, né? E acabou ganhando toda aquela onda, aquele movimento, foi eleito. Então, eu vejo que a sociedade quer mudança, sabe? Ela quer realmente pessoas comprometidas, sabe? Com o dinheiro público, com a gestão. E é isso que eu acho que hoje o amazonense quer. Ele quer isso, ele quer pessoas comprometidas e que a gente não continue mais do jeito que a gente vive hoje, né? Que é sem acesso à saúde, uma sensação de insegurança tremenda, sabe? Muitas das vezes eu me deparo com amigos e as nossas conversas são sempre essas, assim, a gente tem mudado os nossos hábitos, sabe, comuns do dia a dia, a gente não sai mais, a gente começa a se trancar dentro de casa, se reunir, né? Então, isso tudo é consequência, né, dos governos, da falta de controle mesmo da situação. Eu vejo dessa forma. Vamos falar sobre propostas. Seus eleitores estão querendo que a senhora fale de suas propostas de campanha. O que a senhora considera que é importante para um governador, uma governadora tampão, realizar para cumprir um período que foi interrompido por uma decisão judicial? O que seria prioridade da Liliane Araújo para realizar nos primeiros dias de governo, caso seja eleita? Eu acho que uma das prioridades é a gente recuperar a saúde administrativa do Estado. A gente precisa ter o controle das finanças, saber o que está sendo gasto e em que está sendo gasto. Precisamos rever alguns contratos, sabe, evitar alguns desperdícios, né, de contratos que são feitos, mas o serviço não é realizado, sabe, de obras que nunca existiram, não saíram no papel. Isso a gente acompanha
as notícias e a gente vê. Então, é preciso ter esse controle das finanças. Depois que a gente tiver esse controle, por isso que a gente precisa fazer realmente essa auditoria, porque eu não estou lá dentro do governo do Estado e nem tendo acesso a todas as finanças. O que a gente sabe é o que aparece no site da transparência, que às vezes fica fora do ar, que às vezes volta, o que a gente sabe é isso, né? Porque não estou no governo. Mas depois que a gente recuperar a saúde administrativa, ter o controle realmente das finanças, a gente vai começar a investir nas prioridades que nós elencamos no nosso plano de governo, que é a questão da saúde, a questão da segurança, a questão da educação, infraestrutura e geração de emprego e renda. Como que nós vamos fazer? É um governo curto, né, onde a verba já está comprometida. O que a gente tem que fazer? Na área da saúde, me permita aqui explanar, né, cada um, na área da saúde, a gente pretende fazer funcionar o que já existe. Não adianta estar prometendo aqui, porque vai ser tudo mentira. Quem está dizendo que vai construir, não vai construir. Quem está dizendo que vai, eu vou acabar com esse problema disso. Não, a gente tem que fazer funcionar o que já existe. Nós temos unidades de referência aqui no nosso estado, como o Instituto da Mulher, a gente tem a Fundação SECOM, existem outros hospitais também que são referência. A gente precisa fazer funcionar, sabe? Deixar que tenha funcionários, que tenha médicos, que tenha, sabe, remédio, que os equipamentos funcionem para a realização de exames. A gente sabe de denúncias, N denúncias, e acompanhei também durante, né, a minha jornada como jornalista, acompanhando o drama de muitas famílias que tinham que peregrinar para conseguir acesso a uma consulta, que chegava no dia da consulta e para denunciar lá que o equipamento não funcionava com relação à hemodiálise, com relação também aos equipamentos lá da Fundação SECOM, que às vezes tem a radioterapia, às vezes não tem, sabe? Então, a gente tem que fazer funcionar. Na área da segurança, a gente precisa trazer de volta a sensação de segurança, sabe? Que hoje está impossível a gente ficar na frente de casa, a gente chegar dentro de casa e tentar abrir a garagem, né, entrar com o nosso carro, a gente não se sente seguro. E a gente elencou 3 pontos principais na questão da segurança para tentar amenizar essa situação, porque é um plano emergencial, o tempo, né, e é muito curto. A gente pretende fechar as fronteiras contra a entrada de drogas. Como é que a gente faz isso? A gente pensa em fazer parcerias com as polícias, né, de todas as esferas e também com as Forças Armadas, porque é necessário, o estado do Amazonas é um estado continente, com suas distâncias, suas peculiaridades, e a gente sabe que o estado é porta de entrada, já foram feitas vários levantamentos da droga, que hoje é o que gera toda essa violência urbana que nós vivenciamos hoje. O segundo ponto dessa questão da segurança é retomar o comando das penitenciárias, porque hoje quem está preso é que está mandando, lá de dentro ele está mandando, sabe, comandando o crime organizado. Como que a gente vê isso, essas questões? A gente precisa rever alguns contratos que cuidam dessa gestão, né, porque eles não estão sendo feitos com a total eficiência. Tem aí uma instituição que está aí ganhando milhões e a gente não vê o serviço sendo feito, a gente não vê aquele controle dentro das penitenciárias e até a questão da superlotação. E o terceiro ponto da segurança é que a gente precisa motivar os nossos profissionais da área da segurança. Como é que a gente vai motivar? A gente precisa equipar esses policiais, não só os militares, mas também os policiais civis. Às vezes você vai dentro de uma delegacia, é tudo precário. Às vezes não tem sistema para registrar um boletim de ocorrência, às vezes não tem máquina, às vezes não tem nem gasolina para fazer uma ocorrência. Sabe, a gente precisa fazer com que tudo isso funcione. E tem jeito para isso. Eu moro num local onde construíram a estrutura física de um DIP, é o 16º DIP, mas até hoje não entregaram. Esse DIP, inclusive, estava virando local para marginais ficarem lá, sabe, usuários de drogas. É uma sensação tremenda de insegurança. Então, a gente elencou esses 3 pontos, né, para tratar. A senhora colocou muitas propostas aí que são referentes à capital, a Manaus, né? Qual é a prioridade, na sua opinião? Qual é o principal problema do interior do estado que precisa e que pode ser resolvido em um ano? A propósito, quantos municípios do interior do estado a senhora já teve a oportunidade de ir, de conhecer?
Conhecer, eu já conheço mais de 20 municípios, e isso graças ao meu trabalho como jornalista, fazendo documentários. Mas, durante a campanha, já falei, só consegui ir a 3, fora a capital. Mas, quando a gente trata de interior, a gente precisa devolver a dignidade de quem mora no interior, né? Ele precisa ter, sabe, acesso a algumas condições como... Se aqui já está complicada a questão da saúde, da segurança, da educação, imagine no interior do estado. Acho que todo mundo lembra da situação daquele bebezinho onde o médico tentou improvisar para ele respirar e chegar aqui para ter acesso. Então, lá, com certeza, no interior, e o que eu tenho visto, é que está precário de tudo. E a gente pensa, e no nosso plano a gente colocou, a questão da gente levar, sabe, fomentar o desenvolvimento dos municípios a partir das suas potencialidades. Cada município tem a sua potencialidade. Tem município que a gente pode estar trabalhando a questão do turismo, sabe? Tem município que a gente pode estar trabalhando melhor a questão da pesca, fomentando isso. O Estado já tem as ferramentas que pode estar, sabe, gerando esse recurso para o pequeno produtor, para o pequeno empresário, que é a FEAM e o Banco do Povo. A gente sabe que existem os instrumentos. Só o que falta é eles serem utilizados da forma correta. Não é à toa que existe uma CPI da FEAM engavetada, né, na ALEAM, lá, porque, em vez do recurso estar indo para o pequeno produtor que precisa, às vezes, escoar a sua produção, que, às vezes, precisa comprar semente, ou então para aquele pequeno empresário que é dono do mercadinho, que está gerando, sabe, emprego e renda ali naquele município, ele precisa também de financiamento. Os instrumentos existem, mas eles precisam ser utilizados da melhor forma, e não com esse desvio escancarado que está beneficiando a abertura de empresas fora do nosso estado. Então, são assuntos que a gente olha assim e fala que é imoral, né? A gente precisa rever essas questões e a gente pensa nisso, levar, né, que indústrias de beneficiamento, projetos mesmo de indústrias de beneficiamento em alguns municípios. Tem, por exemplo, Codajás. Codajás, o açaí de Codajás, eu não entendo até hoje por que não ganhou o mundo. Você é conhecido como o município que, né, que mais produz o açaí, mas falta o quê? Incentivo para gerar ali uma indústria de beneficiamento. Sabe? São pequenas ações e atitudes que deveriam ter sido feitas. Qual é o seu conhecimento sobre o interior do estado? O meu conhecimento de interior do estado é de família mesmo. Tenho parentes que moram no interior do estado, em municípios como Barreirinha, Urucará, Maués, Itacoatiara. Então, assim, eu sei a realidade que eles passam lá, sabe? Eu sei que é a falta de oportunidade. Os jovens no interior do estado estão lá ociosos, muitas das vezes, sabe, se enveredam para o lado das drogas porque não tem opção. Lá, eles poderiam, se existisse em todos os municípios a unidade da UEA, eles poderiam estar, pelo menos, fazendo um curso superior, né? Mas, em Boa Vista do Ramos, lá só existe o terreno. E todas as vezes que eu vou lá, a juventude sempre fala, Liliane, aqui seria o UEA, o meu sonho é estudar aqui, sabe? Eu não queria ter que ir para Manaus, deixar aqui minha família, se eu posso ter acesso a isso aqui. Então, falta rever esses pequenos pontos, como levar oportunidade para quem mora no interior do estado. Como eu disse agora no depoimento de um amigo próximo, eles não querem deixar a sua cidade para vir para cá passar dificuldade e necessidade. Porque, na verdade, tudo se concentra aqui na capital. A Zona Franca, que hoje é o polo, né, o polo incentivado de Manaus, é hoje que concentra a economia do estado, que é a indústria, né? Então, tudo está aqui na capital. E esqueceram do interior do estado, né? Então, a gente tem que pensar em alternativas criativas para que lá no interior do estado se gere renda, né, emprego, e esses jovens sejam inseridos dentro desse mercado. O que é possível fazer pela produção rural? A senhora falou em escoamento, pela questão da pesca em um ano, né? A senhora tem algum conhecimento? Já falou com pessoas desses setores para saber qual é a principal reclamação deles e o que é possível administrativamente
fazer em um ano? Do setor pesqueiro, eu não falei com nenhuma associação, apenas com produtores rurais, principalmente com os produtores de urucará, que produzem guaraná. Fui em muitos deles. E a principal reclamação é como levar o nosso produto para ele sair daqui, para ele chegar à capital, para ele ganhar o mundo. Né? É difícil. Por exemplo, urucará. Urucará não tem estrada para tirar de lá e levar para um outro município. Tem que ser por rio. Né? E a gente chega lá em Urucará, você vê como é o porto da cidade. Então, como é que eu penso essa questão, né, do produtor rural? Eu penso que a gente deve melhorar e dar condições para esse pequeno produtor rural, melhorando os portos. Existem portos que são precários, é só uma balsazinha ali improvisada onde você vai embarcar pessoas comuns como mercadoria. Então, a gente tem que rever isso, né? Em alguns municípios, a questão dos portos para escoamento de produção. Porque muito do que se produz, às vezes, nem chega a sair do município. E isso acaba afetando, porque não tem como gerar renda ali se o produto não sai. Né? Em outros municípios, é a questão mesmo das estradas. A gente sabe que tem estradas que estão ficando intrafegáveis. A gente vai daqui para Itacoatiara, só buraco. Sabe, só buraco. A gente vai até Rio Preto da Eva, mais ou menos, mas depois que passou dali, é muito ruim a estrada. A única estrada que a gente tem, que eu posso dizer assim, é melhor, é a BR, mas a BR é competência da União, mas é a melhor que tem. Então, quem está em Figueiredo, né, que ainda tem essa vantagem, né, de conseguir escoar o seu produto de lá, né, via terrestre, numa estrada melhor, ganhando mais tempo, porque às vezes você está passando pela estrada, você vê que tem caminhões que estão no prego por conta de pneus, né? Então a gente tem que pensar nisso. Estou vendo aqui que tem uns 55 minutos, é isso? Eu queria fazer minha última pergunta. Na possibilidade de a senhora não ir para o segundo turno, a senhora já pensou em de como a senhora deve se comportar nesse segundo turno? Se fica isenta ou se vai tomar uma posição? Acho importante tomar uma posição. E que tipo de candidatura lhe chamaria mais atenção para apoiar num eventual segundo turno, considerando a possibilidade de a senhora não passar para o segundo turno? Eu não gosto nem de pensar nisso, sabe? Nessa questão de apoiar segundo turno. Eu acho que a gente tem que passar ainda pelo primeiro turno para depois a gente rever essas questões. Mas, no meu caso, eu nem gosto de pensar nisso porque a gente acaba polarizando a eleição em A e em B, que são sempre os que estão melhores nas pesquisas. Então, o meu posicionamento é que eu vou trabalhar até o último dia para estar nesse segundo turno. Bem, gostaria de agradecer aqui as pessoas que estão mandando perguntas para a gente. Agradecer aqui as pessoas que estão mandando aqui. E o Rogério volta, acho que ele não acompanhou, o Rogério Silva, né? Acho que ele não acompanhou aí a primeira parte da entrevista e está voltando a perguntar sobre a questão do indeferimento, que eu falei no começo, que ainda que tenha explicação, e a senhora já tem dado muitas explicações a respeito disso, mas ele está perguntando aqui, ele está dizendo, Liliane não é mais candidata, é justamente aquela situação que a gente conversou lá no começo, que a gente lhe perguntou como é que a senhora vai convencer o seu eleitor, aquele eleitor que quer votar na Liliane, que a senhora está candidata. Porque eu estou candidata, eu sou amparada pela Justiça Eleitoral e eu continuo candidata. No dia 6 de agosto, meu nome e meu número vão estar na urna. Então, não há o que se dizer que Liliane não é candidata. Ainda não tem uma decisão em definitivo, né? Então, a gente tem que continuar, e eu vejo dessa forma. Continuarei e peço a todos vocês que acreditam no nosso projeto que permaneçam com o 23. Quero agradecer aqui a Denilson Santos, que esteve aqui desde o começo, mandando 23 aqui para a senhora, curtindo a transmissão,